Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. O podcast da Contraficute está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Contraficast a todo vapor. Assim está a campanha nacional 2024 dos bancários. Com calendário de negociações já definido, a primeira rodada acontece nesta quarta-feira, dia 26, entre o Comando Nacional dos Bancários e a FENABAN. Tema dessa mesa é a defesa dos empregos. Mas o que será levado para a mesa de negociação? O que a categoria bancária deve saber sobre esse tema que impacta no dia a dia de cada trabalhador, cada trabalhadora? Bom, o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, levantou uma série de dados importantes a serem expostos na negociação para que o Comando Nacional cobre dos bancos mais empregos de qualidade, empregos decentes, menos terceirizações, menos riscos com o avanço das tecnologias, da inteligência artificial. A presidenta da Contraficute, Juvândia Moreira, sempre lembra que é possível que a revolução tecnológica possa ocorrer com a defesa dos empregos, mas ela ressalta, o que estamos assistindo é a redução de postos com o aumento da sobrecarga. Por isso, o setor vem registrando também altos índices de adoecimento entre a categoria pela pressão por metas. Tudo isso para contextualizar o tema emprego que vai ser levado então nessa primeira mesa. Afeta a saúde, afeta o dia a dia de cada trabalhador, cada trabalhadora de fato. Bom, para falar sobre tudo isso, a gente chamou aqui o Gustavo Cavarzan, que é economista do DIEESE, ele domina esse assunto. Antes de mais nada, é preciso lembrar, já se prepare inclusive, que nessa quarta-feira, dia 26, antes da negociação, das 9 às 11 da manhã, vai ser feito um tuitaço nas redes sociais, no Twitter ou no X, o antigo Twitter, como forma de pressão, de mobilização, para reforçar essa negociação. Bom, a primeira questão que o Gustavo vai falar para a gente é sobre o que se pode destacar, quais os pontos fundamentais dessa primeira rodada de negociação. O emprego bancário, ele é um tema fundamental na campanha da categoria já há muitos anos, né? Isso se expressa na consulta que é feita à categoria bancária antes de começar a campanha. Esse ano a gente teve mais de 47 mil bancários respondendo à consulta e o emprego se destacou ali como, uma prioridade nas cláusulas sociais. Mais da metade das respostas indicaram o emprego, a manutenção do emprego, a defesa do emprego como prioridade. E nos bancos privados, onde esse problema é maior ainda, 60% das respostas apontaram o emprego como prioridade. Ainda dentro do tema do emprego, outro assunto que surgiu bastante importante na consulta foi a jornada de 4 dias semanais, um tema que está em debate no mundo inteiro, com vários projetos piloto no mundo e etc., e mais de 40% dos bancários apontaram esse tema como fundamental para a campanha nacional. Então, é um tema que interessa demais a categoria. E não poderia ser diferente, porque na última década a gente viu um fechamento muito intenso de postos de trabalho nos bancos, uma redução de quase 80 mil empregos, que dá 16% da categoria nesse último período. Vinculado a uma série de movimentos, de intensificação de inovações tecnológicas, mudança na lei trabalhista, mudança na regulamentação do próprio sistema e etc. Então, tem um fechamento muito grande de postos de trabalho, se concentra principalmente nas ocupações típicas de agência bancária, o caixa, o escriturário, e isso causa uma série de problemas na categoria, causa problemas de saúde, de intensidade do trabalho, de afastamentos, de transtornos mentais, de ansiedade, de dificuldade de cumprimento de metas. Então, para os trabalhadores e trabalhadoras bancárias é um problema muito sério e para a população também, porque você diminui muito a capacidade de atendimento e de bancarização da população brasileira. Agora o tema é tecnologia. Qual é o cenário em relação ao avanço das utilizações das tecnologias? Impacta no emprego? A determinação do movimento do emprego no setor bancário, ela é múltipla, ou seja, ela se dá a partir de vários fatores. Primeiro, a gente tem um intenso processo de inovação tecnológica no setor. Os bancos investem um patamar enorme de recursos anualmente no desenvolvimento de novas tecnologias no setor financeiro, cerca de 47 bilhões de reais é a perspectiva para 2024. Para digitalizar transações, para utilizar inteligência artificial em diversas etapas do que seria o trabalho bancário, e com isso a gente
tem uma primeira ameaça ao emprego no setor a partir do deslocamento, né, de trabalhadores em função da tecnologia. Segundo, a gente tem um processo intenso também de desregulamentação do direito do trabalho no Brasil, né? Então, desde a reforma trabalhista, a gente tem todo um arcabouço de possibilidades que os setores econômicos utilizam para precarizar o trabalho, que no setor bancário também acontece, né? Então, a gente vê crescer outros vínculos de trabalho, conta própria, PJ e assim por diante, amparados das mudanças legislativas recentes. Além disso, a gente tem um processo também de desregulamentação do próprio setor financeiro, né? Criando uma série de instituições não bancárias, como as fintechs, por exemplo, que também acabam, né, gerando um deslocamento do emprego dessa categoria tão importante e organizada e com direitos, que é a categoria bancária, para outras que não têm as mesmas condições de trabalho. Então, esses são os principais vetores, né, de perigo, vamos dizer assim, no que diz respeito ao tema do emprego na categoria bancária, que vem sofrendo uma perda de participação muito grande no setor financeiro como um todo, né? Cada vez mais os bancários representam uma parte menor do emprego financeiro no Brasil, e isso traz consequências bastante ruins, porque a gente está falando de uma categoria que tem, de fato, uma negociação nacional, com direitos, uma convenção coletiva muito forte, e que cada vez menos gente está sujeita, né, a essas condições tão boas. É quase histórico, né? Característica do capitalismo predador. Bancos lucram muito e cortam postos de trabalho. A gente sempre ouve essa história, isso sempre acontece. Por exemplo, só em 2023, ano que passou, bancos fecharam 6 mil postos de trabalho, enquanto o lucro aumentou em 145 bilhões de reais. Olha, o principal dado, né, que a gente tem sobre emprego bancário e lucratividade dos bancos é o seguinte, né? Nesse último período, nos últimos anos, a gente teve, segundo a RAIS, um fechamento de 79 mil postos de trabalho no setor bancário de 2012 a 2022 e, de acordo com o CAGED, mais cerca de 7 mil empregos fechados em 2023 e até este momento de 2024. Né? É um fechamento bastante intenso de postos de trabalho, justamente no momento em que o setor bancário lucrou, em 2023, 145 bilhões de reais, que, segundo o Banco Central, foi o maior valor de toda a série histórica do setor. Ao mesmo tempo, a gente tem um processo muito forte de fechamento de agências físicas, né? Desde 2018, por exemplo, foram fechadas mais de 4 mil agências bancárias no país, então com impacto não só para a categoria, mas para o atendimento à população. Cada vez mais a gente tem municípios brasileiros sem atendimento por agência bancária, né? Então um problema grave. E conforme esse processo vai avançando, a gente tem uma redução da participação da categoria bancária no emprego total do ramo financeiro. Os bancários eram 61% do emprego formal no ramo financeiro há 10 anos atrás e hoje já são apenas 44%, ou seja, a menor parte. A maior parte do emprego no setor está se deslocando para outras atividades que têm salário menor, rotatividade maior, jornada maior. Então, a gente está vendo o emprego no setor financeiro se precarizar, conforme a gente tem esse movimento na categoria bancária. E não só emprego formal no ramo financeiro. A gente tem visto cada vez mais se expandindo outros segmentos, por exemplo, correspondentes bancários, agentes autônomos de investimento, trabalhadores em fintechs, que têm outros tipos de inserção no mercado de trabalho, né, que muitas vezes não é nem assalariado. Então, é PJ, é MEI, é conta própria, é autônomo, com todas as dificuldades que esse tipo de segmento tem em relação à proteção dos direitos trabalhistas, né? Muitos deles nem sequer têm direitos trabalhistas, não têm representação sindical e assim por diante. Campanha em andamento, primeira mesa, cenário político e econômico diferente de 2022, indicadores melhores. Qual será a expectativa para este ano? Gustavo responde. Olha, em relação à expectativa para a negociação esse ano, eu acho que é uma expectativa positiva por vários motivos, né? Primeiro, a gente tem um cenário econômico geral do país muito mais favorável do que teve nos últimos anos, né? Então, a gente tem a economia crescendo bem acima do esperado já desde o ano passado e agora em 2024 também.
O mercado de trabalho brasileiro está reagindo também muito mais forte do que o esperado, né? Estão sendo criadas vagas formais, a taxa de desemprego no Brasil vem se reduzindo, chegou ao menor patamar desde 2014, né, no dado mais recente aqui de abril. Então tem vamos dizer assim, um cenário geral do país propício à geração de postos de trabalho, a aumento salarial e assim por diante. A inflação no país, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, está sob controle, né? A expectativa para a database dos bancários é algo em torno de 3,5% a 4% de inflação, né? Portanto, é muito mais baixa do que a gente viu nos últimos anos. E isso já se expressa nas negociações salariais, né? Se a gente pegar todas as negociações salariais do Brasil até esse período, né, no ano aqui de 2024, a gente tem 86%, 87% das negociações com ganho real, né? Então, é uma expectativa positiva, ainda mais levando em conta que a gente está falando do setor de maior lucratividade da economia brasileira, né? Segundo dados do Banco Central, em 2023, o setor lucrou 145 bilhões de reais, que é o maior valor da série histórica registrada pelo Banco Central. Então, seja no que diz respeito ao cenário econômico geral, ao cenário econômico setorial e ao desempenho das negociações e a perspectiva de inflação, a gente tem um cenário bastante positivo e espera conseguir uma negociação muito boa na categoria bancária. Bom, muito bem. Lembre-se, hein? A mobilização de todos os bancários e bancárias, dirigentes, sindicatos, todos unidos para ganhar mais esse jogo é fundamental. Juntos por Emprego, essa é a palavra de ordem. É também a hashtag que cada um de nós vai usar nessa quarta-feira nas redes sociais, na mobilização que acontece das 9 da manhã até as 11 horas da manhã. O Contraficast fica por aqui. Acompanhe todas as informações dessa mesa de negociação e da Campanha Nacional dos Bancários 2024 nas redes sociais da Contraficute, @Contraficute, e também no novíssimo contraficute.com.br. A gente se fala na próxima. Este foi um episódio do podcast da Contraficute. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.